Então, gente, bom dia, professor Ivo Maia. Vamos dando continuidade aqui, né? Tá certo? Estamos estudando a bipolaridade, não é? A Guerra Fria. E já fizemos aí, desde o início do processo, desde o final da Segunda Guerra, os acordos que foram feitos, e daí então o surgimento, não é? Tá certo? Da RFA, que é a República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, e da RDA, República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental e Socialista, ok? Então observem vocês aqui das alianças que nós já falamos. Tivemos as alianças, naturalmente, econômicas, não é? Dentro dos planos sistemáticos. E aqui nós temos, então, as alianças militares. Então, observem vocês a OTAN, que surgiu em 49, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Essa aliança militar de países capitalistas. Então, você tem vários países aí que estavam satelitizados, podemos dizer assim, pelos Estados Unidos. Então, bom, os Estados Unidos, Canadá, o próprio, né, o USA, o Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, a própria Alemanha, o quê? Ocidental, entre outros países. Então, era uma aliança que, se um país desse, tá certo, tivesse um conflito com um país da aliança satelitizada pela URSS, então teria, então, todos esses países se juntariam para, tá certo, a ajudar o país membro. Da mesma forma, como uma forma de retaliação, surgiu o Pacto de Varsóvia, que era exatamente a aliança socialista. Varsóvia é a capital da Polônia, como vocês sabem, né? Então, a aliança militar dos países do leste europeu. Então, você tinha aí, além da URSS, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós tivemos a Albânia, a Alemanha Oriental, né, que é a chamada RDA, República Democrática da Alemanha também, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, que não havia sido dividida em República Tcheca e Eslováquia, Polônia, Romênia, Cuba, Mongólia, tá certo? Entre outros países. Então significa dizer o que na realidade? Temos aí então, podemos observar a aliança comunista, podemos dizer assim, contra a aliança capitalista dentro desses parâmetros aí militares, tá certo? A OTAN, que existe até hoje, e o Pacto de Varsóvia, que se desfez ao final da bipolaridade da Guerra Fria. Vamos caminhando. Então vejam vocês essas alianças, não é? Nós temos aqui toda essa área azul aqui, inclusive pegando aqui embaixo, tá certo? Grécia, enfim, nós temos aqui toda essa área aqui, ó, tá certo? Aqui os países, parte dos países nórdicos aqui em cima, alguns eram não alinhados. Aí você tem aqui a Islândia, a Noruega ali em cima. Você tem aqui, tá certo? A Grã-Bretanha. Descendo aqui nós temos a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Temos a Europa Ocidental, a bota, né? A Europa Mediterrânea, tá certo? A Itália, enfim. Então nós temos aqui essa aliança junto com USA, Canadá, etc. Nós temos aqui a OTAN, né? Os países da OTAN, que mais à frente entraram também Japão, etc. Né? E a aliança comunista, né? Liderados pela URSS, países do leste europeu, como vocês podem observar, Romênia, Bulgária, Hungria, etc. Polônia, não é? E esses países aqui formaram o quê? Tá certo? O Pacto de Varsóvia. E aqui a chamada OTAN. Duas organizações o quê? Militares dentro da Guerra Fria, dentro da bipolaridade. Okay? A corrida armamentista, gente, foi um período muito difícil, tá certo? Por que motivo? Porque foi a época dos mísseis, do surgimento dos mísseis intercontinentais. Então imagine vocês, um míssil, tá certo, que fosse lançado de Moscou, né, na URSS, atingiria os Estados Unidos, ali a Flórida, podemos dizer, tá certo, em 25 minutos, meia hora. Diga aí. Então significa dizer o quê? Foi a era dos chamados mísseis supersônicos. Então isso aí foi a grande marca, tá certo, da Guerra Fria no que diz respeito à corrida armamentista. Que tá certo, cada universo, tá certo, cada superpotência tinha que mostrar os seus poderes. Então significava dizer o quê? Que a corrida armamentista ela foi muito forte nesse processo. Então nós temos aí o surgimento de grandes caças, de grandes porta-aviões, mas o marco principal foi exatamente, tá certo, o surgimento dos mísseis intercontinentais, ou seja, e carregando ogivas nucleares, ok, gente? Então, observe. Essa corrida espacial, que também foi outro marco dentro da bipolaridade, ela foi protagonizada por algumas questões. Então, observem vocês. O bloco, a bem da verdade, o bloco socialista, ele era mais forte nessa corrida.
não é? Ele era bem mais forte. Por que motivo, gente? Porque eles, tecnologicamente, aqueles países do leste europeu, junto com a URSS, eles tinham muitos gênios ali dentro. Então, esses grandes gênios, não é, iniciaram essa grande corrida espacial, mostrando ao mundo que a tecnologia. Qual foi o grande defeito da URSS? Ela ficou exatamente só aí, tá certo? Mostrando o aspecto tecnológico na corrida espacial e na corrida armamentista. Não cresceu em outras áreas tecnológicas, o que os Estados Unidos cresceu. Então, por esse motivo que o USA, né, certo? Os Estados Unidos ele ganhou a Guerra Fria. Então, nós temos aqui a disputa, não é? Tá certo? O objetivo era conquistar a Lua. Então, nós temos aí, então, em 57, né, a URSS envia o primeiro satélite, né, o Sputnik. Tá bom? O primeiro ser vivo foi uma cadela chamada Laika. Em 58, os Estados Unidos cria a Explorer 1, né? Que era uma sonda de exploração. Em 61, o primeiro homem no espaço, que foi Yuri Gagarin, não é? Tá certo? Foi o primeiro a chegar, a sair né? Tá certo? A sair da nossa atmosfera, tá certo? Chegar exatamente fora de toda essa estrutura que nós temos, que mantém também, que ajuda a manutenção, né, do nosso planeta. Ele chegou exatamente no espaço sideral e disse: eu estou aqui, eu vejo a Terra é azul, e procurei Deus para conversar com ele e não encontrei. Interessante, né? Mostrando que os soviéticos eles eram absolutamente agnósticos também. Em 69, a chegada do homem à Lua, que tem muitas polêmicas dentro disso aí. Um dia eu posso conversar com vocês em sala de aula sobre tudo isso, né? Uma questão, porque os Estados Unidos tinha que vencer essa guerra espacial. Então, gente, vamos ficar esse primeiro videozinho por aqui. O conteúdo é grande, mas vamos acabá-lo, se Deus quiser, tá certo?